A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez aqui no Fonte Eterna, nosso canal de fé, esperança e crescimento na Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a este tempo precioso na presença do Pai. Vivemos em uma era de informação abundante, de vozes múltiplas clamando por nossa atenção, de ideias e filosofias que se misturam e, por vezes, se opõem frontalmente aos princípios da Palavra de Deus. Nunca foi tão crucial, como cristãos, termos a capacidade de distinguir a verdade do erro, a voz de Deus da voz do engano, o caminho certo do caminho que leva à perdição. Essa capacidade tem um nome: discernimento espiritual. Mas o que é, afinal, o discernimento espiritual? É apenas inteligência? É intuição? É algo reservado apenas para alguns líderes espirituais? A Bíblia nos mostra que o discernimento é muito mais do que isso. É uma habilidade dada por Deus, aperfeiçoada pelo Espírito Santo e nutrida pela nossa maturidade na fé, que nos permite julgar corretamente as coisas espirituais, separando o precioso do vil, o santo do profano. Em um mundo onde o engano se veste muitas vezes com aparência de piedade, onde falsos profetas e falsos ensinos se multiplicam, como podemos navegar com segurança? Como podemos tomar decisões sábias para nossa vida, nossa família, nosso ministério? Como podemos identificar as ciladas do inimigo e permanecer firmes na verdade? A resposta está em buscar e cultivar o discernimento espiritual. Vamos olhar para o que a Palavra de Deus nos ensina sobre isso. O apóstolo João nos adverte solenemente em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provar os espíritos, examinar, testar, não aceitar tudo cegamente. Isso exige discernimento. O autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, fala sobre os cristãos maduros. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, maduros, os quais, em razão do costume, pela prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veja que interessante. O discernimento não é algo que nasce pronto. É desenvolvido pela prática, pelo exercício constante de avaliar as coisas à luz da Palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. É um sinal de maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, nos dá uma chave fundamental. Ele contrasta o homem natural, que não compreende as coisas do Espírito de Deus, com o homem espiritual. Nos versículos 14 a 16 ele diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que revelação poderosa! Nós, que somos espirituais, que temos o Espírito Santo habitando em nós, temos acesso à mente de Cristo. Isso nos capacita a discernir espiritualmente, a entender as coisas que o mundo não entende. O discernimento, portanto, está intrinsecamente ligado à nossa comunhão com o Espírito Santo e ao nosso conhecimento da Palavra, que revela a mente de Cristo. Então, como podemos, na prática, despertar e cultivar esse discernimento tão necessário? Primeiro, através da oração constante. Tiago 1,5 nos promete: E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Discernimento é uma forma de sabedoria divina. Precisamos pedir a Deus, clamar por clareza, por sensibilidade espiritual, para que Ele abra nossos olhos para enxergar além das aparências.
Segundo, através de um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quanto mais conhecemos a verdade da palavra, mais fácil se torna identificar a mentira. A Bíblia é o nosso prumo, o nosso padrão infalível para avaliar tudo. Terceiro, pela dependência do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. João 16:13. Precisamos aprender a ouvir sua voz suave, seus impulsos, seus alertas em nosso espírito. Ele nos testifica interiormente sobre o que é de Deus e o que não é. Quarto, através da comunhão com irmãos maduros na fé. Provérbios nos ensina que na multidão de conselheiros há sabedoria. Compartilhar nossas dúvidas, buscar conselho de pessoas espiritualmente maduras e com bom testemunho pode nos ajudar a ter uma perspectiva mais clara e a evitar enganos. Quinto, examinando os frutos. Jesus nos ensinou em Mateus 7,16: por seus frutos os conhecereis. Uma doutrina, um ministério, uma pessoa. Quais são os frutos que produzem? São frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, ou frutos da carne, contendas, divisões, imoralidade. Os frutos revelam a natureza da árvore. Amados, buscar discernimento não é desconfiar de tudo e de todos, mas sim ter um coração sábio e prudente que sabe reter o bem e rejeitar o mal. É proteger a nossa fé, a nossa família e a igreja de influências nocivas e enganosas. A falta de discernimento nos torna vulneráveis. Podemos ser levados por ventos de doutrina, podemos tomar decisões desastrosas baseadas em emoções ou aparências, podemos nos associar com pessoas erradas, podemos até mesmo confundir a voz do inimigo com a voz de Deus. Por isso, o discernimento não é um luxo espiritual. É uma necessidade vital para todo cristão que deseja viver de forma agradável a Deus neste mundo confuso. Vamos agora levar essa necessidade diante do Pai em oração. Vamos clamar para que Ele desperte em nós esse dom, essa habilidade, essa maturidade espiritual. Senhor Deus, Pai de luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento verdadeiro, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo nossa necessidade desesperada do Teu discernimento em nossas vidas. Vivemos em tempos confusos, Senhor. Muitas vozes clamam por nossa atenção, muitas ideias tentam moldar nosso pensamento, muitas influências tentam nos desviar dos Teus caminhos. Confessamos que, por nós mesmos, somos incapazes de distinguir sempre a verdade do erro, a Tua voz da voz do engano. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és a verdade. Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Espírito Santo, Tu és o Espírito da verdade que nos guia. Em Ti não há trevas, não há confusão, não há engano. Tu és luz e em Tua luz vemos a luz. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que fomos negligentes em buscar o Teu discernimento, pelas vezes em que agimos por impulso, seguimos nossas próprias opiniões ou fomos facilmente influenciados por ensinos que não vinham de Ti. Perdoa-nos pela falta de estudo da Tua palavra, pela falta de oração buscando Tua direção, pela falta de maturidade espiritual que nos tornou vulneráveis ao erro. Obrigado, Senhor, porque Tu desejas nos dar sabedoria e discernimento. Obrigado pela promessa em Tiago, de que se pedirmos sabedoria, Tu a darás liberalmente. Obrigado pelo dom do Espírito Santo que habita em nós e nos capacita a compreender as coisas espirituais. Obrigado pela Tua palavra, nossa bússola segura. Neste momento, clamamos a Ti. Desperta em nós o discernimento,
espiritual. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver além das aparências. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos distinguir a Tua voz em meio a tantas outras vozes. Dá-nos um coração sábio e entendido, como o de Salomão, para que possamos julgar retamente. Pedimos, Senhor, que nos ensines a provar os espíritos, a examinar todas as coisas e reter o bem. Ajuda-nos a não sermos ingênuos, mas prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Capacita-nos a identificar as ciladas do inimigo, as sutilezas do engano, as falsas doutrinas que se levantam. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, que Ele nos guie em toda a verdade, que Ele nos dê sensibilidade espiritual, que Ele testifique em nosso espírito o que procede de Ti e o que não procede. Ajuda-nos a cultivar uma intimidade contigo que nos permita reconhecer imediatamente a Tua voz. Dá-nos fome e sede da Tua palavra. Que ela seja a nossa meditação dia e noite. Que ela ilumine nosso entendimento e seja o critério final para avaliarmos tudo. Que tenhamos a mente de Cristo, formada pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a crescer em maturidade espiritual, a exercitar nossos sentidos espirituais pela prática constante, para discernirmos tanto o bem quanto o mal. Livra-nos de sermos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Coloca em nosso caminho irmãos e irmãs maduros na fé, conselheiros sábios que possam nos ajudar em momentos de dúvida e nos alertar sobre possíveis enganos. Dá-nos humildade para ouvir e aprender. Senhor, protege-nos de toda forma de engano. Protege nossa mente, nosso coração, nossa família, nossa igreja. Que possamos permanecer firmes na sã doutrina, alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Capacita-nos a tomar decisões sábias em todas as áreas de nossa vida, guiados pelo Teu discernimento. Que possamos escolher os caminhos que Te agradam, as companhias que nos edificam, as palavras que glorificam o Teu nome. Que o discernimento espiritual seja uma marca em nossas vidas, para a Tua glória e para a nossa segurança e edificação. Amado irmão, amada irmã, o discernimento é um presente e uma responsabilidade. Busque-o com todo o seu coração. Peça a Deus, mergulhe na palavra, ouça o Espírito Santo, exercite sua fé. Deus deseja te guiar em segurança por este mundo. Não se deixe enganar pelas aparências. Prove tudo. Retenha o bem. Seja um cristão maduro, capaz de discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Se esta mensagem sobre discernimento falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe como Deus tem te ajudado a discernir as coisas espirituais. E compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, para que todos cresçamos juntos em sabedoria e discernimento. Continue conosco no Fonte Eterna, buscando sempre a verdade que liberta. Inscreva-se e ative as notificações. Receba agora esta bênção de sabedoria e clareza. Que o Deus de toda a sabedoria te conceda um espírito de discernimento aguçado. Que Ele abra seus olhos e ouvidos espirituais para perceber a verdade e rejeitar o engano. Que o Espírito Santo te guie em todas as decisões e te proteja de toda cilada. Que você cresça em maturidade e conhecimento, tornando-se firme e inabalável na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ande na luz do discernimento de Deus.